Eu preciso descansar. Passei por um... Conta aí a história, tu tava me falando, ele tava meio... Chegou terça-feira no culto. Foi terça, né? Terça-feira. Terça-feira no culto, chegou todo borocochô, não ficava em pé. Aí alguém lá, né, que ele conta agora, abriu os olhos dele porque que tava borocochô, né? E aí? Passei por um período de esgotamento. Ainda tô, né? No culto mesmo que a gente tava, o pregador lá, o que tava ensinando, pediu para os irmãos se colocarem de pé, né? Uhum. Pegar nas mãos e... Tirei uma foto dele sentado. Eu segurei na mão dos irmãos Cabelo e aí baixo. eles fecham os olhos e tudo. Eu fechei naquele momento, eu quase cochilei. E aí eu percebi assim que eu já venho num período, tipo assim, terminei ali perto de terminar o semestre, cansado. Não tava conseguindo fazer nada. Meu corpo não tava correspondendo. E teve um dia que eu tava terminei os trabalhos, tinha um trabalho final. Meu grupo tomou uma crítica madura do professor, que o trabalho ficou bem ruim, a formatação. E aí no dia que eu tava debatendo na faculdade, um debate, o outro professor mandando mensagem pra mim: você tem que arrumar isso aí. Eu falei, não, vou arrumar. Falei, vou arrumar o trabalho. Fui até a madrugada arrumando. Chegou ali perto das quase 4 horas da madrugada, minha visão, assim, minha vista embaçou e escureceu por alguns segundos. Aí eu peguei e voltei. Ali foi a hora que eu vi que eu tava com uma estafa, sabe? Cansaço, não tava aguentando mais, assim, sabe? Tava bem esgotado. Ah, mas estudar, não sei o quê. Não é só o estudo, né? O pessoal pensa que só estudar, mas é que a gente tá sempre envolvido com coisas, né? Então, assim... E quem é crente também acrescenta mais a questão espiritual. Exatamente, a questão espiritual Sim. coopera. E a gente tá envolvido com coisas da igreja, as atividades da igreja. Vocês sabem, tu, Michael, é como... A gente foi consagrado junto, né? Então, a gente exerce nossas funções na igreja como diáconos. Tu liderando os adolescentes. Eu sempre tô mais envolvido na área de ensino, né? E tudo mais. Fora as outras atividades que eu acabo executando indiretamente na PIB, né? Então, muita coisa que junta acaba desgastando a gente. Mais as coisas da faculdade, aí me deu uma estafa. E eu fiquei até meio que preocupado, porque eu não tava conseguindo fazer nada. Minha mente não tava funcionando bem, o corpo não tava acompanhando e tudo. Teve um dia que eu fui pegar o ônibus ali terça-feira agora, pegar o ônibus pra ir pra Juricaba. Eita, glória! Aleluia. E o ônibus, antes de chegar, minha pressão baixou. Eu precisei sentar. E só tinha uma moça que ia pegar o ônibus junto, tava do lado. E eu tava quase assim, pelo amor de Deus, vai caçar alguém, uma casa pra me dar sal, água. Eu sentei assim no chão. Tá louco. Cruzei as pernas e os braços e pedindo: senhor, pelo amor de Deus, não me permita desmaiar aqui no meio da rua. Não posso, de hipótese nenhuma. Aí melhorei. Aí na doutrina eu fui. E graças a Deus, Deus usou, né? A psicóloga Ana Paula Reis. E ela me deu algumas dicas. Ela disse pra mim assim, foi uma coisa bem rápida assim a conversa, mas ela falou que isso é normal, né? O ser humano estuda e chegando perto ali um período de férias, o cérebro ele tá entendendo que você vai chegar num momento de descanso e ele mesmo começa a dar golpes, né? Você começa a sentir golpes no corpo aí. E eu peguei e falei assim: então se é isso aí, se acontece com todo mundo, ela disse, é bem natural. Eu fiquei mais despreocupado, mas porque eu tava cansado, eu tava quase cochilando no culto. Meu Jesus. Sabe, esses negócios de descanso e tal. Esses dias, agora, essas últimas semanas, eu tava vendo que nem Deus, quando ele cria, né? Na criação ali, o 7º dia, ele descansou, né? Só que aí eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando ali, estudando sobre isso, e tu vê que Deus, ele não que Deus cansou. Deus não tem, né? A gente Sim. não tem esse negócio do cansaço. Deus não cansou. E a ideia do 7º dia que descansou é que ele curtiu, sabe? Ele aproveitou tudo aquilo que ele fez ali naquele dia. Admirou, pra contemplar. Então, tipo, eu fico pensando, tipo, às vezes a gente não tira um tempo pra curtir. Não. Né? Tipo, tu tá ali estudando, se dedicando, trabalhando na igreja, levando a lição, sempre se preparando e tal. E tu não tira um tempo pra curtir isso tudo que
que eu tenho feito, sabe? Tirar um tempo pra descansar realmente. E eu acho que isso pra nós é muito importante, né? Sim, sim. Eu até tenho um negócio que aconteceu comigo. Tinha 22 para 23 anos. Foi quando eu casei. E cara, tipo, 22, 23 anos não pensam muito assim. Era pra mim estar mais de boa, né? Sim. E eu tava trabalhando e tava construindo a minha casa. E nós tava já pagando e planejando o casamento. Eu e a minha esposa, na época era minha noiva, a Grazi. E aquilo sobrecarregou tanto, assim, sabe? Eu trabalhava na brigada. E aí tinha os problemas da brigada ali também, porque eu trabalhava na modulada, e aí o ambiente ali pesado e tudo mais, né? O serviço em si, da função ali, já sobrecarregava, assim. E aí se incomodando com obra, e prazo, e pedreiro, e material, isso e aquilo. E mais negócio do casamento, e tudo que ia botar no casamento era caro também, e sabe? É uma loucura, assim. E chegou um dia, eu tava em casa tomando mate com meu pai, eu morava com o pai ainda com a mãe, tomando mate, assim, e eu senti que amorteceu o meu lado, assim, do rosto, sabe? 20 anos tendo AVC. Não, só cuida, e daí? Sim. E daí eu disse, não, tá, de repente, sei lá o que é, né? Peguei e fui dormir. No outro dia eu acordei 5 e pouco, fui pro serviço. E aí fui tomar mate no serviço e não conseguia chupar, né, o chimarrão, a bomba ali, não conseguia botar na boca, assim. E aí eu peguei um espelho e fui olhar, me paralisou todo lado, assim, do rosto. Sério? E aí dali eu fui pro hospital e tudo mais, né? E era um pasmo, uma paralisia ali, De cansaço. do cansaço e do estresse. Então, tipo, imagina, a gente precisa, né? Tirar esse tempo, agora tu tá aí de férias e a gente tá Sim. importunando nas férias dele, não deixando ele parar. Né, A galera me momento convidando. é calmo. Mas precisa. O tempo do descanso, ele é essencial. O pessoal gosta de trabalhar, tá sempre a todo vapor, sempre enérgico. Mas é necessário ter um momento de descanso. Se não tiver um momento de descanso, o corpo entra em colapso. Aquele dia Precisa a gente tava descansar. conversando sobre isso, né? Uma madrugada aí, a gente foi no mercado ali, 24 horas. Aí eu lembrei tem o pastor Luciano Subirá, ele relata num livro dele que uma vez ele tava numa série de pregações e era 7 dias. Ele recebeu 7 dias de férias da igreja, ele era pastor, tinha 20 anos, já era um pastor, presidente do negócio lá. E aí ele recebeu 7 dias de férias e falou com os outros amigos dele, pastor, e numa igreja. E aí foram lá. Era uma igreja na praia. Aí o que eles faziam? O dia inteiro na praia e de noite iam ministravam cura e coisas, Jesus operava e tal. E aí chegou no sexto, sétimo dia ali, perto do final, o Luciano foi na praia, entrou no carro, desmaiou dentro do carro. Os caras pensaram, deram risada, dormiu, né, apagou. E aí pegou e foi indo ele acordou quando eles chegaram, aí ele foi se arrumar, caiu por cima da cama, não conseguia se levantar, não conseguia, ele, meu Deus do céu, mas eu não tô tão cansado assim, o que tá acontecendo? Ele percebeu que era uma coisa espiritual. E aí ele, numa exaustão, e pessoal, orem por mim, eu não tô conseguindo levantar, o pessoal vai achar que eu tô em pecado e não sei o que, e daí ele vai contando. Aí, no fim, era por cansaço, porque ele tava o ano inteiro trabalhando, o tempo inteiro trabalhando, e daí nas férias ele foi trabalhar, né? Querendo ou não, é um serviço. E aí ele começou a orar, Senhor, por que isso aconteceu e tal? Aí o Senhor trouxe à memória dele o texto que Sansão é usado por Deus com a queixada e mata 1000. E depois que ele mata os 1000, ele pede, e uma coisa que me chamou a atenção também, né, quando eu li esse negócio, ele pede água, porque ele estava com tanta sede que ele ia morrer. Eu fiquei, mas como é que pode? Se Deus usou ele, como é que bobagem. Mas nunca aprofundei isso. E aí o Espírito Santo falou para ele, porque quando pode ser o teu corpo, mas quando eu vou por cima, tem um esgotamento físico, não é só o espiritual que usa. E aí aconteceu isso daí com ele lá, e daí ele começou a descansar, porque ele achava que pastor não tinha que ter férias, tinha que estar sempre trabalhando. 24 horas, tinha que todos ser os uma dias. máquina. Mas é bem como ele falou, né? Hoje em dia tem muito disso. O pessoal tem um pouco de preconceito ainda com... A pessoa que trabalha na igreja não pode tirar férias.
Tem que ficar o tempo todo. Trabalha só na igreja? Só trabalha na igreja. O irmão trabalha ou só tá lá na igreja mesmo? Tipo isso. Mas não, não importa em que área que tu trabalha. Se você tem um ministério integral, tu é um pastor, tu é um pregador, conferencista, um ensinador, tu tem que ter um momento de descanso. A gente pensa que não, porque a igreja, o pessoal pensa que é as mil maravilhas, mas o ambiente, um dos ambientes mais frustrantes que existem é o ambiente da igreja, o ambiente religioso. Ele desgasta, porque lidar com gente cansa. Já é difícil. Lidar com difícil. crente. Lidar com crente parece pior ainda. Parece que é pior. Então, precisa sim ter o descanso. O descanso é necessário. Eu vejo, tipo assim, ó, a questão do pastor, eu acho que pode ser que aconteça, mas é muito raro alguém chegar pro pastor pra contar coisa boa, pra dizer, o pastor, vamos lá pra piscina lá em casa, vamos se divertir, vamos curtir. Sim. Não, é o problema, né? O problema que chega até o pastor. Pá, pastor, tô passando por isso, aconteceu tal coisa. E então isso aí causa um desgaste muito grande, né? A gente hoje, na liderança, né, dos adolescentes, tive a liderança dos jovens ali de bairro, e tu vê que, porque assim, tu acaba, a gente tem os nossos problemas diários, dificuldades diárias, e ainda tu carrega pra ti também alguns problemas dos teus liderados ali. Tu vai tentando criar maneiras para poder ajudar eles, para poder tirar daquela situação que se encontra e tal. Então isso sobrecarrega assim o emocional, o espiritual, né? Quando tu tá também na frente de um trabalho, vai pregar, vai cuidar um campo, algo desse tipo, uma luta espiritual também muito forte, né? Sim, com certeza, com certeza. Você vai ter ali pressão emocional, pressão psicológica, pressão espiritual. É um compilado de coisas que vão trazer um certo peso para você. E quando você fala de igreja, você tá falando de questões administrativas, tá falando de questões jurídicas, tá falando de questões familiares. Não é um nicho X, né? Não é algo específico. Quando você fala de igreja, ministério pastoral, você está falando de um compilado de coisas que você trabalha. Em função disso, vai vir consequências. E se você não tiver um lazer para que você possa rebutar o seu sistema, tu vai colapsar. E tem aquele mito, né? Hoje em dia os pastores estão sendo mais abertos a isso, a falar sobre isso, a conversar sobre isso. Pastores, obreiros, pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja, também podem ter depressão, desenvolver ansiedade, coisas desse tipo. Precisa se quebrar um pouco a barreira de dizer que tudo é coisa do diabo, do capeta. Não, isso aí ficou no passado. Hoje em dia são problemas, são patológicos, são coisas diagnosticadas pela ciência, pela medicina moderna. Então, uma pessoa que trabalha na igreja, ela também é suscetível a esse tipo de coisa, né? Sim. Não só pessoas lá do meio, lá de fora. Uma pessoa perfeitamente pode desenvolver isso. Se não tiver um tempo de descanso, aproveitar a família, né? E poder curtir também, viver só em detrimento do trabalho na igreja, a pessoa vai, em um momento ela vai acabar colapsando. Não tem como. Vai ter um piripaque. Igual o piripaque do Chaves, né? Vai dar aquela... Só vai dobrando. Vai estar pregando lá e tudo. Né?